Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. A paz do Senhor. Sou Haroldo de Souza e nós vamos trazer aqui na nossa página do Facebook e no canal YouTube para falar de Deus, né, como já diz o título, não precisa de esclarecimento. Eu quero trazer aqui uma reflexão, uma pequena análise sobre a lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos estudando neste domingo, dia 17 de janeiro, tá? A Escola Bíblica Dominical, ela tem sempre, a cada trimestre, uma lição, e esta lição, ela tem 12 a 13 títulos, né? 12 a 13 semanas, conforme o período, e cada lição ela vai se aprofundando dentro de um tema geral escolhido para o trimestre. E nesse trimestre, o tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, tá? Atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, tá? 17 de janeiro, é amanhã, e a gente vai refletir um pouco para contribuir com alguém que possa estar dando lição amanhã, ou para você que não vai poder assistir à escola dominical lá na sua igreja, na sua congregação, tá? O texto áureo, que é sempre aquele versículo que traz uma grande afirmação sobre o tema estudado, e o título da lição de amanhã é o batismo no Espírito Santo. Então o texto áureo está em Atos capítulo 1 e versículo 5. Foi Jesus quem falou essas palavras como uma promessa aos discípulos. Então ele disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Tá? Então esse é o versículo do texto áureo, o texto base, né, para a nossa lição e o nosso estudo deste domingo. A verdade prática, que é sempre uma reflexão que tenta resumir a lição, diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós esta é uma verdade apresentada nas Escrituras. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai ver na lição. Aqui nós temos as leituras bíblicas diárias. Para cada dia o estudante da escola dominical tem um texto para ler e refletir cada dia da semana, né? E a leitura bíblica em classe, que é aquele texto bíblico que traz a base para o tema estudado em cada domingo. No caso deste domingo é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, tá? E começaram a falar em outras línguas. Então, isso aqui é um pouco do assunto que vamos falar hoje. Aí aqui o texto continua dizendo que conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto?
e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, né? Mosto, para quem não conhece o termo, é vinho, né? E os judeus que estavam ali naquela festividade, vou tentar passar aqui um pouco do contexto para quem não conhece a história, tá? Jerusalém, Israel, ela naquela época deveria celebrar o tempo da colheita, a chamada festa da colheita. E esta festa ela durava 50 dias, né? E terminava no dia de Pentecostes, tá? Por isso chamava no 50º dia, ou seja, 50 dias. A palavra Pentecostes quer dizer 50, tá? Então, era a festa dos 50 dias e o último dia era chamada a festa do Pentecostes, tá? Então, era uma festa religiosa judaica em que todos os judeus que haviam sido dispersos para as outras nações voltavam para Jerusalém para participarem destas festividades. Quem é mais antigo aí sabe daquele retorno, né, da gente das capitais para o interior, para as festinhas de quermesse, enfim, era algo semelhante, só que de um nível muito maior. E esses judeus de todas aquelas regiões voltavam, né? Tanto os judeus nascidos filhos de judeus, como os prosélitos, que eram aquelas pessoas que se convertiam ao judaísmo, né, de outras nações. Eles vinham a Jerusalém nesta data festiva. E a cidade então estava cheia, e Jesus havia sido assunto, elevado aos céus, havia 10 dias, e tinha dito aos apóstolos que eles ficassem, apóstolos e os demais discípulos, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do batismo com o Espírito Santo, e que eles não se afastassem até aquele momento, porque o batismo ele viria para capacitar aqueles discípulos a cumprir o propósito que Jesus lhes havia dado, de pregar o Evangelho e de sofrer pelo Evangelho. Então, aqui nós já aprendemos a finalidade do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e para que ele serve e qual é a sua função. A sua função é atuar como um elemento fortalecedor do homem interior do cristão, que experimenta este batismo, e esse fortalecimento capacita esse cristão a sofrer as perseguições decorrentes daqueles que escolhem uma vida piamente dedicada à obra de Cristo, né? Dar continuidade àquilo que Cristo iniciou, a pregar o Evangelho, a orar por os enfermos, a operar milagres, curas. Esta dotação ela é dada através do batismo no Espírito Santo, tá? Então, esse era o contexto. O povo estava ali para a festividade e houve o batismo com o Espírito Santo. Aquilo gerou, né, nos discípulos a experiência do falar em outras línguas. Aquele momento chamou a atenção das pessoas que correram para lá, e a Bíblia descreve pelo menos 17 regiões do mundo daquela época e de diferentes línguas e que estavam ali. E eles ouviam, cada um dos discípulos, ou alguns dos discípulos, cada um deles ouviam os discípulos falando alguma coisa sobre Deus, magnificando o nome de Deus, falando das grandezas de Deus na sua própria língua. Só que aqueles que estavam falando na língua dos estrangeiros que ali estavam, eles não sabiam falar naquelas línguas. Então isso causou essa admiração em todos que ali assistiam. Alguns, né, ficaram dizendo: que é isso, que maravilha que é essa, o que está acontecendo? E outros zombavam: eles estão embriagados, né? Quando Pedro vai interferir e dizer que culturalmente aquilo não era uma hora em que eles estariam embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã, tá? E aí começa o discurso de Pedro e ocorre a primeira conversão. E aí a gente vê a diferença e que o batismo no Espírito Santo provoca na vida do cristão, a capacitação, porque até o momento todos estavam escondidos, temendo serem descobertos e sofrer o mesmo destino que Jesus Cristo sofrera, né, na cruz. Então estavam acovardados, com medo. Todos tinham o Espírito Santo como
aquele que opera o novo nascimento, a salvação, que dá a direção para uma nova vida. Mas o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento de poder que capacita a pessoa, tanto num âmbito sobrenatural, através dos dons, como num fortalecimento interior para que a pessoa seja capaz de renunciar às coisas deste mundo, com muito mais liberdade, né? Às vezes renunciar a uma vida de conforto, de vantagens financeiras, para viver entregue à obra de Deus. E também para sofrer as aflições e perseguições sem se abater e sem gerar conflitos por causa das perseguições em nome dele levar o nome de Jesus e a mensagem do Evangelho. Isso sempre gera perseguições. O próprio Jesus Cristo disse que isso ocorreria sim, as perseguições. Então, o objetivo dessa lição é conscientizar a você sobre essa verdade, né, revelada nas Escrituras, que ela é uma promessa de Deus, que Jesus disse, recebeu do Pai e dava aos discípulos, e ela é válida para todos que creem em Jesus Cristo, desde aquele tempo, disse Jesus, e até os confins da terra, todos quantos vierem a crer em Jesus Cristo, tá? Então nós vamos ver o que é o batismo, o propósito do batismo e destacar, né, o recebimento, a evidência do batismo no Espírito Santo, tá? Então a lição, ela tem uma introdução, nós vamos ler, que diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra a estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real, né? Então, o apóstolo Paulo diz que antes da conversão a gente era cego e guiado por ídolos cegos e ídolos mudos. Então, conforme eles eram ignorantes, a gente também era. Mas, tendo nos convertido, recebemos o Espírito Santo e temos a palavra de Deus. Além disso, aos dons espirituais para que a gente atue num nível sobrenatural, né, de percepção das coisas, muito mais além do que uma percepção comum, e algumas capacitações extraordinárias, tá? Inclusive para fazer e realizar coisas que diríamos sobrenaturais, que são chamadas milagres, tá? Expulsar demônios, curar enfermos, ter visões, revelações, isso é possível no Espírito Santo, nessa experiência do batismo com o Espírito Santo, tá? Então, aqui está o ponto central, né? O batismo não é uma verdade, é uma verdade revelada nas Escrituras, né? O que significa o batismo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo, tá? Então, a conversão e o batismo em águas são distintos do batismo no Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, se você ler ali os evangelhos, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele diz aos discípulos ao aparecer, ele diz: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles, tá? Então todos que arrependidos, quebrantados, se voltam para Deus através de Jesus e o aceitam como seu Salvador, como o guia para a sua vida e aquele que ofereceu o sacrifício perfeito, a pessoa recebe esse sopro de Deus, esse sopro de Jesus, ou seja, recebe o Espírito Santo para começar a atuar no homem interior e proporcionar a ele o novo nascimento que Jesus disse que é preciso nascer de novo. Então, esse nascer de novo ele só é proporcionado pelo Espírito Santo na vida daquele que, quebrantado, arrependido, recebe a Jesus como seu Salvador, tá? O evento batismo, tanto que os mesmos que ouviram de Jesus receber o Espírito Santo, tá? E continuavam temerosos de que pudessem ser pegos e presos, eles recebem depois a promessa de Jesus dizendo:
vocês serão batizados, né? Vocês vão pelas nações pregar o evangelho, curar os enfermos, batizar as pessoas, ensiná-las em meu nome. Mas vocês não façam isso sem antes receberem o batismo com o Espírito Santo, que o Pai me prometeu, né? Que Ele daria a vós a partir do momento que eu voltar para a glória. Então, o batismo do Espírito Santo ocorreu sobre aqueles que já haviam recebido o Espírito Santo, tá? Então, esse batismo, ele é decorrente de uma vida consagrada, de oração, de obediência a Deus, de renúncia daquilo que você sabe que é prejudicial à sua vida espiritual, tá? E às vezes até renúncias materiais para podermos vivermos em paz e termos esta presença de Deus constante, que vai nos levar a uma experiência profunda, num encontro com Deus, que é muito maravilhoso, tá? Eu tive essa experiência. Alguns escritores bíblicos mais antigos, de um tempo de avivamento, descreviam essa experiência como ondas de Deus que iam e vinham na sua alma, né? Então, eu acho a descrição mais parecida com a experiência do batismo com o Espírito Santo, né? Como se ondas de Deus traspassassem o nosso ser, nos trazendo uma alegria sobrenatural que nos dá ânimo, vigor e disposição para fazermos a obra de Deus, não obstante as consequências que muitas vezes se colocam diante de nós, rejeição, perseguição, né? E muitas vezes provações ferrenhas para que a nossa fé seja provada, tá? O fenômeno do Pentecostes, nos diz a lição. Diz assim: João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Está lá em Mateus 3:11, Marcos, Lucas e João. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, tá? Que está escrito lá em Lucas. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, tá? Nós nominamos batismo, né? Que havia sido prometido por Jesus, essa experiência que ali está narrada e nós lemos, tá? Em que desceu sobre eles línguas como de fogo e eles falaram em outras línguas, tá? Essa experiência de ouvir som e de ver línguas de fogo descendo, ela não se repete. Ela teve no registro bíblico. Existem outras experiências que a gente pode vivenciar, mas esta é uma ação única, né, da história, porque eles precisavam, né, ter um elemento que desse a eles a certeza de que eles não estavam apenas vivenciando um momento de emocionalismo, né, e de repente entrando ali num êxtase coletivo por alguma indução emocional de alguém. Não, eles estavam ali tranquilamente esperando a promessa que Deus havia feito, um lugar de oração, de comunhão, e de repente a Bíblia diz que veio sobre eles este momento, este acontecimento, e foi extraordinário para eles, né? Eles começaram eles ficaram cheios do Espírito Santo e então esse é o batismo no Espírito Santo, né? Mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Olha só isso, gente. Uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. É isso, tá, que a gente recebe, tá? Uma coisa tão forte que te renova até a tua aparência, te renova a força, marca o teu ser interior com uma marca ali, como se fosse não diria uma cicatriz, porque a cicatriz sempre é negativa, né? É uma marca que fica na tua alma muito forte, que mesmo quando tu se sentir muito fraco na tua caminhada cristã, quando você se sentir abatido por coisas, por circunstâncias,
né, a lembrança daquela marca já te ajuda demais. E se você for para a oração, para o jejum, e buscar essa experiência, ela se renova e ela é contínua na vida do cristão, tá? Dele se manter cheio do Espírito Santo, tá? E de essa unção de Deus sobre a sua vida. São duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Isso aqui eu já expliquei, né, e vou ler apenas. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Tá? A pessoa que é, né, de uma outra denominação, que não é pentecostal, mas ela entregou a vida a Jesus por fé e busca verdadeiramente a aprender, a seguir a Deus e a obedecer, ela recebe o Espírito Santo, que já é um nível de capacitação, de habilitação para compreender as coisas espirituais, ter um nível de fé e receber a revelação, né, no seu intelecto, por mais limitada que a pessoa seja, ou por mais douta que seja, ela recebe uma habilidade para entender o que até muito tempo estava vendada aos seus olhos, tá? A revelação da salvação em Cristo Jesus. Isso passa a ser de uma compreensão muito fática, né? Muito real, tá? Então, quem não tem o Espírito não é cristão. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele, tá? Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, tá, gente? Tudo que eu já expliquei a vocês. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizada no Espírito Santo é distinta da conversão, né, de receber o Espírito Santo em decorrência da conversão. O conceito teológico de ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido de poder, do poder do alto, e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, né? Esse batismo ele pode ocorrer imediatamente ou pode ocorrer no decorrer da vida cristã. Todas as promessas sobre o Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Esses versículos aqui, se você pegar a sua Bíblia, vai dizer exatamente o que está escrito aí, tá? Qual o propósito então do batismo? Não é a salvação, né? Como já explicamos, são experiências distintas, de maneira que é necessário saber qual o propósito de ser desse batismo, tá? A finalidade. O propósito central da capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e de serviço eficaz, tá? Você ser batizado com o Espírito Santo é como você ter ferramentas a mais para evangelizar as pessoas. Eu vou contar um exemplo aqui. Um homem que era uma pessoa que bebia muito, ali numa vila em São Paulo, onde eu fui dirigir uma igreja, ele se converteu. Ele veio num culto de crianças num sábado, embriagado ainda, orei por ele, e ele disse que viria para a igreja no domingo, e veio, e trouxe seus filhos. E a partir dali ele ficou muito firme na igreja, se libertou da bebedeira, que era comum na vida dele, e um dia fomos visitar a sua casa. A esposa dele era muito arredia, uma pessoa muito religiosa, de outra religião, e não gostava muito da gente. Assim, ela ficava retirada enquanto conversávamos com ele, e fazíamos ali uma oração, e naquele instante em que eu orava por ele e ela distante observando, o Espírito Santo, que a partir do momento do batismo ele te
capacita em algumas coisas sobrenaturais, me deu a entender, né, o que algumas pessoas chamam de revelação, me deu a entender, me deu uma visão, e nessa visão eu compreendia que ela tinha uma doença na sua área intestinal, e que os médicos não sabiam o que era e ela não achava a cura. E quando acabei de orar, eu falei isso para aquela mulher. Imediatamente ela se prostrou de joelhos, chorando, e ali nós oramos por ela e ela foi curada daquele problema, tá? Daí, a partir daí ela foi para a igreja com seu esposo. Ano passado ela partiu para o Senhor, né? Já descansa na glória. Então, um dos objetivos é a vida santa, né? A capacidade para você rejeitar as coisas pecaminosas, ela é muito ampliada pelo batismo no Espírito Santo. Ela é uma força muito grande para uma vida de santidade, de separação, né? Que isso significa santidade. E para o serviço eficaz, né? Essa capacitação através dos dons. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, né? Quer dizer, o fogo vem ali como uma representatividade de um elemento purificador, né? O revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação, o testemunho de Cristo, concedida de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Ali já diz que aquela habilidade deles falarem línguas que eles mesmos não conheciam, né, foi uma capacitação sobrenatural, segundo o Espírito Santo capacitou a cada um, né, concedeu. A capacitação do Espírito é o conhecimento da maioria, que é do conhecimento, né? Então, que o termo batismo é imersão, tá? É imersão. Então, o receber o Espírito Santo é uma coisa, né, interna. E o batismo é uma imersão, é como se um poder descesse sobre você e envolvesse todo o seu ser, né, e de maneira extraordinária. Você sente todo o seu ser, espírito, alma e corpo, envolvidos por esta glória, esse poder enorme, né? O Espírito que é concedido ao convertido na conversão é de atuação interna, mas o batismo ele é um envolvimento completo, tá? A sua alma e as suas emoções são realmente muito fortalecidas, tá? Então, o Espírito sobre os irmãos, a expressão como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, né, para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, né, como eu já exemplifiquei aqui, profetizar, que é semelhante a isso, é dizer a vontade de Deus, realizar milagres, né? Eu também já orei por pessoas enfermas que há dias buscavam os médicos sem resultado, e apenas uma oração ali fez com que a pessoa no outro dia amanhecesse inteiramente curada ou já ficasse curada a partir do momento da oração, tá? Então a gente, com o batismo do Espírito Santo, você tem essa capacitação, né? Eu tive essa experiência muito extraordinária do batismo com o Espírito Santo. Como receber esse batismo, né? Aqui diz assim, é uma necessidade real. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam de de poder para salvar os pecadores, né? Ou seja, um poder para levar a mensagem aos outros. Assim como Jesus tinha poder, com o poder ele fazia milagres, a Bíblia diz que era o poder do Espírito Santo sobre Jesus que o proporcionava fazer aquilo, tá? Então, é esse mesmo o poder, né? Como receber esse batismo? Como receber esse batismo, né? É o Senhor Jesus quem batiza, diz a Bíblia. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas do Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende aos casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo, oração e paciência, né? Eu diria assim, é um desejo muito grande, primeiro, né, de servir a Deus, porque o batismo, apesar de ser uma experiência linda, gostosa de se sentir,
Aliás, é uma alegria tão profunda e tão grande que eu tinha muito medo. Quando começava aquela experiência, eu me recolhia da oração e ela não se aprofundava na minha vida, até que um dia, dormindo, ela se inicializou e eu acordei chorando de alegria e falando em outras línguas, né, como diz aí a Bíblia Sagrada, tá? Então, arrependimento sincero é a primeira coisa, tá? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é um desejo intenso de ser uma pessoa melhor do que o que se é, e o reconhecimento profundo de que diante de Deus sempre seremos pecadores, por mais que nos abstenhamos de comportamentos errôneos. Nós temos comportamentos errôneos e sempre somos pecadores, mas pecadores arrependidos e que não seguem mais aquelas coisas que ele já sabe que é pecado, né? Ainda que esteja sujeito a pecar. Então é isso que a gente é. Então, sem esse desejo sincero e profundo, não há a possibilidade de você ser batizado com o Espírito Santo, tá? O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, tá? Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo, tá? Como já foi explicado. As outras línguas, né, de que o texto falou, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas e ali as pessoas entendiam, cada um, né, era da Frígia, outro das regiões do Egito, 17 regiões citadas ali, e cada um ouvia um dos discípulos falar na sua própria língua, e eles estranharam porque aqueles discípulos não saberiam falar naquelas línguas, né? Então, esta é uma das experiências, tá? E que causa grande confusão na vida, no meio cristão evangélico, e até entre não evangélicos e os evangélicos, a questão do falar em outras línguas, né? Porque dentre os evangélicos há quem negue este batismo com o Espírito Santo, até porque às vezes a sua forma de viver é mais voltada para as coisas aqui terrenas, e não que isso seja um pecado, não, mas é que a pessoa realmente não vive uma consagração e uma disposição de buscar essa promessa de Deus, tá? Então ela não vai receber. Então é mais fácil às vezes achar uma forma de negar. Então eles dizem assim, olha, o falar em outras línguas é uma capacitação para aqueles que iriam fazer a obra de Deus, como Paulo, Pedro, João, que iam para outros lugares onde eles não saberiam aquelas línguas e eles iam aprender de forma sobrenatural. Não é isso, gente. A primeira coisa ali, os que estavam falando naquela língua não sabiam que estavam falando naquela língua. Quem os ouvia sabia que era a sua língua. O falar em línguas tem 3 aspectos dentro da Bíblia Sagrada e que são alvo de muito pouco entendimento ou de entendimento errôneo, tá? Eu vou tentar falar um pouco aqui. Necessitaria de uma aula específica sobre isso, mas são 3 aspectos. O falar em línguas como um sinal aos incrédulos, que é esse que aconteceu em Atos dos Apóstolos. A gente pode ter o falar em línguas em 3 aspectos, tá? Em 3 aspectos a Bíblia revela ele. É o falar em línguas, que Paulo vai citar lá em 1 Coríntios capítulo 14, que ele diz que é como sinal aos incrédulos, tá? Quando ocorre esta maravilha, que seria ali um sobrenatural, em que uma pessoa que não sabe falar a língua de um outro, ele fala de modo extraordinário, e aquilo serve como um grande sinal ao incrédulo. Nós temos um exemplo que ocorreu lá na nossa igreja em São Paulo, em que o pai de um pregador, né, até famoso no Brasil, ele iria pregar num lugar lá, e o pai dele, ele não era brasileiro, era de uma outra descendência, ele era japonês. O pai dele, apesar de não se converter,
iria ouvi-lo pregar, foi ouvi-lo pregar naquela igrejinha, tá? E enquanto ele pregava, um senhor moreno, né, uma pessoa negra, quase analfabeta, levantou-se do seu lugar durante a continuidade do culto e foi lá atrás onde estava aquele japonês, né, e falou com ele em japonês, um senhor que nem português sabe falar direito, entregou a ele uma mensagem em japonês e aquele senhor, né, ali ficou muito maravilhado que aquilo pudesse ter ocorrido, e a igreja inteira, né, sabia que o senhor não sabia falar nenhuma outra língua, nem o português direito, e aquele homem se converteu, né, o pai desse pregador, por causa desta experiência. Então, Paulo diz lá em 2 Coríntios 14 que o falar língua estranha, nesse sentido, é um sinal aos incrédulos. Mas ele tem um outro aspecto do falar em línguas estranhas, em que no capítulo 12, se não me engano, de 1 Coríntios, 12 e 14 são os dois capítulos da Bíblia que tratam desse tema. Lá, Paulo diz que quem fala em língua estranha não fala aos homens, mas fala a Deus. Em mistérios fala com Deus. Ainda ontem conversava com alguém e usamos a seguinte expressão: é o Espírito, com letra minúscula, falando com o Espírito, com letra maiúscula. Tá? Em que aquele mesmo que está falando não compreende. Paulo disse que a gente, orando em língua estranha ou dando graças em língua estranha por alguma coisa, faz muito bem, porque fala com Deus, né, a partir do seu espírito. Mas o entendimento fica sem edificação, porque ele não compreende o que está falando. Então ele traz ali uma diferença. Ele diz: eu dou graça muito bem falando em língua, mas eu orarei em línguas e orarei também com entendimento, para que haja edificação. Então, há uma distinção aí, em que Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então, não é o caso em que você fala com pessoas de outra língua, tá? Porque ali está falando em mistérios que nem ele mesmo compreende, nem quem lhe ouve, tá? Não interessa qual língua que seja aquelas pessoas. Então, é o segundo aspecto do falar em língua estranha. E o terceiro é quando se fala e alguém interpreta ou você mesmo interpreta, né? Essa interpretação, entre aspas, ela é uma vocação que a pessoa recebe para transmitir, né? Ao ouvir uma mensagem em língua estranha, ela é inspirada a transmitir uma mensagem na sua própria língua. Então isso chama interpretação, tá? De línguas estranhas. Isso é um dom também em que eu já vi ocorrer e que também uma pequena experiência eu tenho de que eu mesmo obtive essa interpretação ao ouvir alguém dizer alguma coisa em língua estranha, que é o termo grego chamado glossolalia, né? Uma palavrazinha estranha, tá? Então, assim, há muita confusão, né? Não vamos entrar muito sobre esse detalhe. Então, há quem às vezes escarneça do crente pentecostal, né? do cristão pentecostal, para negar que ela ocorra, essa experiência do falar em novas línguas, tá? E existe um falar em novas línguas apenas como demonstrativo da experiência do batismo com o Espírito Santo, que às vezes é só eu diria assim, é só uma frase que a pessoa fala e ela vai repetindo aquilo cada vez que ela tem uma experiência de se encher do Espírito Santo, ela às vezes fala aquela mesma coisa, que é diferente do dom de variedades de línguas, que é o que opera todas estas maravilhas que a gente está falando, tanto de falar na língua conhecida por outra pessoa, sem que quem fala conheça, e como falar em mistério com Deus, né? São os dois aspectos do dom de língua estranha, que se desenvolve a partir do batismo no Espírito Santo, tá? Não é apenas decorrente disso, é um dom, tá? que opera na vida do cristão, e a Bíblia fala que ele serve para edificação pessoal. Esse momento em que eu falo em mistério com Deus, ele serve para edificação pessoal. Aí alguém até perguntou, mas se ele não sabe o que está falando, como que ele se edifica, né?
É uma experiência, o falar em línguas estranhas é uma experiência muito interessante, tá? Às vezes você pode estar fraco, abatido, desanimado, e você vai para uma oração e você sente, né, a presença do Espírito Santo, e você fala, né, revestido dessa força, desse poder, que você fala, parece que todo o teu corpo é erguido, né? Tu fica com a cabeça em pé e vai em frente mesmo, porque é maravilhoso. Então, esse é um dos propósitos do falar em língua estranha, tá? A fonte é o próprio Espírito Santo, tá? Em língua, os discípulos falavam da grandeza de Deus. Na casa de Cornélio, todos ouviram em línguas magnificar a Deus, né? Isso houve um outro episódio, né, entre não-judeus, tá? Na casa de um homem ali que não era dos discípulos, aliás, né? A função das línguas, elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de língua, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal, né? O dom de variedade de língua. E as línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Falar das coisas de Deus com poder, com autoridade, é um poder profético. Não é só profecia, não é só a capacidade de predizer coisas futuras, tá? Só isso é adivinhação. Pode até ser coisas futuras, coisas presentes ou passadas, mas que glorifiquem a Deus e que tragam uma mensagem de Deus. Profetizar é falar em nome de alguém. Então, profetizar, no caso cristão, é falar em nome de Deus, tá? Seja um falar capacitado por uma situação sobrenatural, como é o caso daquela mulher que eu contei aqui há pouco, seja uma mensagem direta da palavra de Deus, mas com muita ousadia e poder de convicção em quem ouve, tá? As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. Leiam esses capítulos 12 e 14 de Coríntios bem lentamente, refletindo sobre cada capítulo, versículo, né? Esse dom, sem dúvida, indica é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito Santo, né? É isso aí. Foram línguas que sinalizavam o batismo do Cornélio. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom, né? Uma outra passagem bíblica. Atualidade das línguas. Aí há quem diga que, chamados sensacionistas, né, que esses dons, essas habilidades sobrenaturais do Espírito Santo eram só lá para os apóstolos. Eu já disse qual é a razão principal disso, né? É uma fé que não leva a uma abdicação maior e uma consagração mais profunda a Deus. Então, ela não leva esse cristão a esse nível, né? Então, por isso eles dizem, não, isso aí cessou, era só até aos apóstolos. Não, não era, é que você não se dispõe, tá? Mas eu aprendi ali, me ensinaram assim. Então tá, quer tirar a prova? Busque, fale com Deus, se é verdade eu quero, ore, jejue, busque, deseje, se santifique, se separe das coisas, né, materiais e que não glorificam a Deus, e busque as que glorifiquem a Deus, para ver se você não vai obter essa experiência, tá? Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, né? Os 3 sinais são o som, as línguas como que de fogo, né? E o falar em outras línguas. Isso permanece, já expliquei por quê. Mas os outros 2, o som e o vento, eles não se repetem. Ocorreram uma só vez e não se repetem mais, tá? A conclusão da lição então diz: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição é que ser batizado do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, tá? E que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito Santo é atual e concedida a quem buscar com fé e obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas, tá? Então, gente,
essa é, né, basicamente aqui a lição, rapidamente para nós. Tá? A essência é essa, o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento para continuar a obra de Cristo, ou seja, expulsar demônio, curar enfermos, pregar a palavra com muita ousadia e poder de convicção nos ouvintes, tá? Então, assim, causar, né, a convicção nos ouvintes, isso é o batismo com o Espírito Santo, e dele decorrem também, tá, o recebimento de dons espirituais, que são capacitações sobrenaturais para alcançar o pecador, aquele que não tem fé, e para edificar a igreja. Tá? O único dom que é para edificar a própria pessoa é este de língua estranha, que deveria ser mais conhecido, melhor explorado pela igreja, né, se fosse bem ensinado sobre ele. Então foi esta a lição de hoje, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Se você não concorda, deixa aí a fala porque não concorda. Se você quer perguntar alguma coisa a mais, pergunte, né, nos comentários, seja do YouTube ou lá do Facebook, deixe a sua mensagem. Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser, comentando a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. E se você quer, né, ter essa experiência, entregue-se a Jesus com profunda quebrantamento, arrependimento por ser uma pessoa imperfeita, por ser um ser humano que precisa de Deus. É a dependência profunda de Deus demonstrada pela nossa alma que vai fazer a gente receber esse batismo. Tá? Um grande abraço, que a paz de Cristo esteja com todos que me ouviram.